E eu olho com tão bons olhos para o empreendimento para a mulher, mas a gente tem que pensar que existem realidades e realidades, né? E não adianta você querer colocar o seu peso e a sua medida na realidade de outro. Porque tem pessoas que realmente... É bonito falar, né? É muito melhor a mulher empreender. Mas às vezes não tem nenhum recurso para começar aquilo. Né? Tem tantos fatores para se pensar em empreender. Não tem recurso financeiro e às vezes os seus recursos emocionais que existem, estão garantidos, não estão disponíveis. Não. Porque ela está insegura, ela está num momento ali dividindo a atenção, tem casa, tem marido, tem filhos, e aí? Né? Então, é um momento que... agora eu preciso usar minha criatividade, minha expansividade para buscar uma área onde eu coloque os meus talentos. Bonito na teoria, né? Lindo! Linda essa fala, teoria. Mas como fazer isso, né? E às vezes também tem a questão de... O parceiro ali lá tá falando, amiga, cadê a colaboração aqui dentro de casa? Né? Não tenho tempo para as coisas acontecer, porque empreendedorismo leva tempo, né? A gente sabe que precisa da sua ajuda, vence dia 30. Dia 30 sim. Que a gente precisa disso. Então, é complicado isso. Nossa, bem dado de realidade isso, hein, Fran? E você tem alguma condução para essas mulheres? O que você faz? Até porque a tua visão... O meu negócio... administradora, psicóloga, fisioterapeuta, né? Você já tem este olhar ali, né? Todo maternal, né? Porque não é maternal de cuidado, né? De zelo, de sensibilidade, né? Pelas mulheres. Sim. Como que você conduz isso? Carlinha, eu não tenho, assim, um poder de decisão que eu possa interferir, né, e fazer grande diferença nisso. Mas, assim, voltando naquela história de propósito, né, que eu sempre busco em tudo o que eu faço. Eu me recuso desde que isso esteja explícito e declarado nem poderia falar isso, né? Eu me recuso... Reconstrói a frase. Larari! Vamos reconstruir. Né? Porque ninguém pode explicitamente colocar isso, que seria um requisito que não pode ser atendido. Mas eu sempre tento defender. No envio das candidatas, sempre tento enaltecer esses valores das mulheres, dessas pessoas. Não só mulher, tem homens também que às vezes estão há um tempo fora do mercado, né? Não é uma particularidade da mulher, né? Mulher, falando na maternidade, nessa particularidade, sim. Mas existem homens também que passam por isso. Então, eu sempre... E tento convencer os gestores, os RHs, as empresas com que eu lido. Quando eu percebo que é uma empresa que tem aquela visão mais tradicional, sempre tento trazer essas alternativas. Olha, esse profissional ficou fora, mas é um profissional que, né, tem toda essa habilidade. Ou o que ele está fazendo nesse momento que ele está fora, ou como ele está mostrando, né, vontade e necessidade de estar voltando aí para esse mercado. Então, eu sempre agregando, né, a empresa. Trazendo uma visão diferente daquelas pessoas que estão lá dentro de uma equipe, que às vezes tem aquela visão, que são pessoas que às vezes estão há 10, 15 anos na empresa e que tem a visão da carreira como a delas. Então, eu acho que quando a gente traz outras histórias, né, é sempre mais fácil para a gente se afinizar por aquilo que a gente viveu. Né? Quando a gente já passou por alguma coisa, é mais fácil para a gente entender o outro. Quando a gente vê uma história de alguém que não tem nada a ver com a nossa história de vida, a gente olha para aquilo com, nossa, que coisa estranha, né? A gente não consegue entender. Então, acho que o meu propósito é trazer isso,
na minha atuação profissional. Trazer essa ideia de que bons profissionais, às vezes, podem não ter todos aqueles checklist que é buscado, mas podem trazer outras características que são tão importantes, ou talvez até mais, do que aquele checklist de requisitos tradicional. E isso faz parte, então, do RHF Talentos. RHF Talentos, com certeza. Com certeza. Esse meio de campo, né? Exatamente. Esse meio de campo entre o empresário e a pessoa que está buscando o trabalho da forma mais humanizada o possível. Porque, me corrige, é uma pergunta, mas eu tenho uma ideia em relação a isso. Me corrija se eu estiver errada. Você acabou de falar isso aí e eu falei, nossa, é bonito isso, porque uma pessoa que tem os seus valores de família, é uma mãe, né, tá ali batalhando para cuidar da sua família, para ajudar na sua casa, uma pessoa dessa, você não ia querer contratar? Ela pode não estar ali, sabe? O que tem de mais atual no mercado econômico, financeiro, o escambau lá, depende da área dela. Mas ela tem uma base muito importante, não é? É clichê, né? O que eu vou falar. Mas competência técnica treina, caráter não. Que clichê bonito! Então, assim, não sabe um Excel avançado. Tem cursinho para Excel avançado. Exatamente. Mas tô defasada no Excel. Mas Excel eu aprendo. Tem outros valores. O que tem na minha alma já tá lá. Não. Nossa, me arrepiou. Não arrepiou aí? Ô, Bruna, como é que tá aí? Nossa, toma distraído. Toma distraído. Nossa senhora. Toma distraído. Nossa, amei isso. Vamos ver o que o pessoal tá falando, Fran? Tem um comentário aqui que eu achei... primeiro, antes, a Estela falou que tá com muita vontade de estar aqui, que a Fran é uma pessoa maravilhosa, ela desejou boa tarde pra gente. Estela, a gente tá com saudade. A Elaine, ela deixou um comentário bem interessante. Ela falou assim... Além do que a Fran falou, existem perguntas clássicas. Quando seu filho adoecer, fica com quem? E as empresas muitas vezes perdem a chance de ter uma profissional dedicadíssima. Elaine Cunha. É bem isso. Perdem a chance de ter uma profissional por uma visão ali engessada, né? Que pode fazer o maior sentido. Pode fazer o maior sentido, é uma pergunta pertinente, mas ela basta? Então, não tem outros critérios para você avaliar aquela pessoa? Quer dizer, a pessoa fica meio restrita, né, a percepção. Aí eu tenho que passar para o lado da recrutadora, né? Olha, então vamos lá. Agora ajeita na cadeira que ela mudou de lado agora. Agora eu não sou mais a mãe. Preparem que ela mudou de lado agora. Eu sou recrutadora. O que as pessoas falam muito sobre essa pergunta, com quem os seus filhos vão ficar quando se ficarem doentes, a principal queixa é que isso não é feito para homens e só para mulheres. Porque vamos combinar que na vida prática, quem leva o seu filho na escola, se é uma vaga, por exemplo, que precisa viajar, quando a pessoa, homem, mulher, vai viajar, essas crianças vão ficar com quem? Né? Então, aquele profissional que está procurando, ele tem que entender também até onde ele pode assumir responsabilidades profissionais, pensando na vida pessoal dela. Então, a gente pergunta mesmo, com quem vai ficar quando ficar doente. E a pior coisa que a gente pode ouvir, bom, pelo menos a pior coisa para mim, né? Porque imagina você perguntar para a mamãe com quem seu filho vai ficar quando ele ficar doente. Se alguém me perguntar isso, depende da gravidade da doença do meu filho. Dependendo da gravidade, ele vai ficar comigo. Comigo. Mesmo que tenha. E eu vou trazer atestado. Não é? É lógico. Pois é. Eu não quero que trabalhe comigo uma pessoa que não se importe com a doença do filho. Exatamente. Que valor que ela vai dar, que apego que ela vai ter pelo que ela está desenvolvendo ali dentro. Se nem com o filho ela tem um vínculo afetivo de compromisso e responsabilidade, nossa, com quem ela vai ter? Nossa, como pega a pessoa ali, né? Esse lado de quem tá
pegando os talentos, a entrevistadora, né? A recrutadora, você falou? Recrutadora. Mas aí, então eu acho que todas as perguntas, elas têm que ser, e às vezes a gente percebe, eu faço, né, inúmeras perguntas, e às vezes a gente percebe que a pessoa olha assim e fala assim, percebe no candidato aquele peso, né? Aquele ranço, não responder. Por que ela tá me perguntando isso? Ela tá querendo avaliar uma questão pessoal que não tem nada a ver com a minha competência. Não conheço ninguém que, ao entrar numa empresa, tira o seu pessoal, pendura ali na catraca, entra, é extremamente profissional, volta e aí ela pendura o pessoal. Pessoal entra dentro da empresa, assim como o profissional entra dentro da vida pessoal. A gente é pessoal e profissional. Então, assim, as perguntas pessoais... Eu sou a mesma, né? É a mesma. Quando eu tô trabalhando, eu continuo sendo mãe, eu continuo sendo esposa, lógico, né? Que um foco numa função, foco ali, mas eu sou isso tudo. Eu sou o que eu sou em todos os lugares. E carrego esses aspectos. Então, assim, defendendo os recrutadores, precisa fazer... E eu pergunto para os homens também, quando pergunta sobre filho, pergunto quantos filhos têm, que idade têm, onde estudam, com quem ficam, e pergunto para homem e mulher, porque hoje eu acho que é uma responsabilidade de casal. Dividida. Né? Dividida. De casal quando é casal e de pai e mãe, né? Quando existe. Então, assim, acho que o errado está em ser só perguntado para a mulher, aí é uma postura... complicada do recrutador, mas quando é feito para todo mundo e deve ser feito para todo mundo, estão defendidos aí os recrutadores. Estão defendidos. E mostra a modernidade do mercado. Sim. Você vai numa saída de escola, tá cheia de pai. Cheia! Lotada de pai. Em casa, quem leva o Caetano, o Caetano é todos os dias, e a maior parte dos outros, né? Porque a gente tem um no período da manhã e outro no período da tarde, então a gente vai algumas vezes na escola durante o dia. Então, assim, mas quem mais vai na escola é o Flávio, com certeza. Né? Menino, outro dia eu vi uma cena em São Paulo, eu tava lá com a minha filha, ela mora ali na Liberdade, e eu tava andando na Avenida Liberdade. Eu vi um pai, era cedo, ela tinha acabado de entrar na faculdade, devia ser umas 7h30. Um pai, eu achei de gravata, de terno, gravata, terno mesmo, e com uma mochila de criança nas costas, né, de um modelo ali, de personagem, com uma mantinha jogada no outro ombro, empurrando o carrinho. Ai, eu achei aquilo tão bonito, que eu falei, olha que bacana, né? É nítido ali um equilíbrio de funções. Sim. Né? A mulher deve entrar mais cedo e ele fica responsável de levar a criança. Então, hoje essa atividade é dividida mesmo, né? É normal. Ô, Fran, eu ia te fazer outra pergunta, me fugiu agora. Tem alguma coisa aí, Bruna? Eu tenho 2 perguntas pra fazer. Então vai, que enquanto isso eu lembro da minha. A primeira, eu queria voltar lá no começo, quando ela falou que ela foi, né? Aí ela fez físio, aí foi pra UTI, aí depois da UTI queria ir pro Albert Einstein, da Albert Einstein queria ir pro Canadá. Só que aí, de repente, no meio do caminho, apareceu uma volta ali, Flávio. Eu queria saber, Flávio porque você falou assim, você falou como se tivesse sido uma coisa bem natural, isso. Mas assim, eu queria saber se quando chegou o Flávio, se você se deu conta que apareceu assim, essa volta, e você falou assim, meu Deus, eu tô indo, não era por esse caminho que eu queria ir. Se houve ali algum conflito, ou se realmente foi uma coisa natural, porque algumas voltas na vida, né, a gente, eu, quando eu era adolescente, levei uma pancada e falou, oh, meu Deus, não era isso que eu queria, né, aí você enrosca naquilo e fica, né, tropeça em pedrinha, né? Coisa pequena. Mas eu queria saber se essa volta que a sua vida deu, se você aceitou ela de uma forma suave, assim, ou se você foi meio desesperada, ele falou assim, meio desembestada, falou assim, não, agora que eu tô aqui eu vou. Não. Você perguntou, né, se quando ele cruzou, eu falei, nossa, eu tô saindo do rumo. Não. É muito engraçado, né, isso. Quando eu conheci o Flávio, ele pensando no comecinho, né, no desvio da rota, no dia que eu conheci ele... desvio da rota! Fantástico! Mas no dia que eu conheci ele, eu tava já de mudança de volta pra Rio Preto, assim, programada. Aí, programada, eu tava cobrindo umas férias de uma amiga pra depois voltar pra Rio Preto.
Quando eu lembro que na noite que eu conheci ele, quando eu cheguei, eu falei, gente, mas que pena, eu fui conhecer esse moço justo hoje, né, que eu tô com mudança para daqui um mês, vou voltar para Rio Preto, tudo isso. Aí ele falou assim, quer saber, eu não vou pensar sobre isso agora, deixa, né. Eu nunca mais voltei a pensar sobre isso. Foi uma coisa assim que nunca mais passou pela minha cabeça voltar a pensar naqueles planos que eu tava mudando. Foi de boa, não foi pesado isso, foi pesado, foi difícil, porque naquele momento eu tava assim, abrindo mão de vir para Rio Preto, de ir lá pro Einstein, de ir pro Canadá, tava abrindo mão disso, mas não era... Acho que talvez eu imaginava, isso fica para depois, né? Mas quando eu saí da Físio, aí foi. O peso, a frustração, a vergonha até, né? Aquela coisa, nossa, eu tô frustrando tanta gente, tô decepcionando tanta gente com isso. Foi quando eu saí da Físio. Ai, gente. Boa pergunta, Bruna, muito legal. E isso eu acredito que seja um contexto talvez oculto em muita mulher. Porque hoje eu vejo com pesar, porque eu sou casamenteira. Adoro ver um casamento bonito, assim, adoro ver uma novela assim, sabe? Uma novela de vida real. Ai, conheci ele, eu tava indo embora. Aí eu larguei a mala lá e não fui. Ai, que lindo! Adoro!